Chegamos, família boa, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Frequência Livre. Já sabe que esse espaço dá vez e voz a todo aquele que tem alguma coisa a agregar. E aqui falamos de todos os temas de forma clara, objetiva e com certeza sem filtro algum. Você quer que se manter a par de tudo e de todos os pontos que vamos aqui abordar? Subscreva já o canal, ative o sino das notificações, deixe o like, deixe o comentário, acompanhe-nos em todas as plataformas digitais, quer no Insta, quer aqui no YouTube, o canal da GhostTV.ao, a Ghost Studio, e eu que vos falo, sou Gamirelson da Costa, já sabem que podem igualmente acompanhar-me em todas as plataformas digitais. Para o episódio de hoje eu trago uma convidada para lá de especial, ela que é fazedora de opinião, estudante de Direito, alguém que tem bagagem suficiente para abordar o tema aqui, que será então aqui desenvolvido. Vamos falar sobre empreendedorismo versus estudos, e para isso eu trago ela, Ana Whitney. Seja bem-vinda ao nosso podcast. Muito obrigada. Já nem sei se a apresentação para fazer, certo. Estaria simplesmente a reiterar tudo o que já disse. Então sim, Ana Francisco sou eu, sou criadora de conteúdos digitais, estudante de Direito, 4º ano, e é isto. Também já fui empreendedora e pretendo voltar a empreender. Porque na verdade ainda é empreendedora porque ela vende a sua imagem, então é uma empreendedora de imagem. Ana, vamos aqui falar sobre estudos versus empreendedorismo. Um tema que tem sido sonante nas redes sociais, que tem gerado debates entre estudantes, empreendedores, empresários, pessoas de diferentes setores e diferentes classes sociais. Então nós vamos aqui falar sobre este tema a fim de alguma forma esclarecermos inquietações que ficam entre linhas e fazer então o público perceber mais ou menos o que é que seria mais viável, estudo ou empreendedorismo. Mas para começarmos gostaríamos que fizesses uma introdução do tema, o que é que achas de estudos, ou para ti o que é estudo, e depois o que é apreendedorismo para a apreciação pessoal. Ok, obrigada já agora, pergunta muito pertinente, tão pertinente quanto o tema. Ok. Para mim, estudos é buscar por conhecimento. E existem diversas formas de buscar por conhecimento. Tem a vertente académica, as pessoas também podem buscar conhecimento por meio de cursos intensivos e profissionais, por meio de leituras e reflexões sobre aquilo que leem. Então, de forma resumida, estudar é buscar por conhecimento e dessa forma adquirir novas habilidades ou desenvolver novas habilidades. Quanto à parte do empreendedorismo, para mim, empreender é identificar oportunidades, criar soluções, criar toda uma estrutura para que estas soluções saiam da cabeça para a realidade e satisfazer necessidades de um público-alvo. Então, daí surgem os novos negócios e novos serviços. Certo. Agora, pergunta que não quer calar: estudar ou empreender? Olhando para a perspectiva e realidade vivenciada pelo público, em Angola principalmente, o que é que seria mais viável, estudar ou empreender? Bom, eu diria estudar. Diria estudar, mas não retiro totalmente a vertente do empreendedorismo. Certo. Nós sabemos que, infelizmente, o nosso país não está no seu melhor cenário econômico, o que tem feito com que muitos jovens enverguem para a área do empreendedorismo, para suprir as suas necessidades, para alcançar a tão esperada estabilidade financeira, a independência financeira e prontos. Apesar de algumas motivações, como o estado atual do país, serem dolorosas, a finalidade acaba sendo boa, que é empreender e alcançar os objetivos que, obviamente, cada jovem tem de modo particular. Mas, para mim, o conhecimento, tal como eu disse inicialmente, o que é que era estudar? Para mim, estudar é adquirir conhecimento, está diretamente ligado com o empreendedorismo. Certo. Na minha opinião, não existe empreendedorismo sem conhecimento. Como é que o empreendedorismo e o conhecimento se interligam? De forma muito simples, eu passo já a explicar. Eu tenho uma ideia. Certo. Eu vou vender águas para o Gamirelson. Certo. Ok, isso é uma ideia, eu vou montar toda uma estrutura, quem sabe vou contratar uma empresa de entregas, porque eu não tenho carro para fazer as entregas pessoalmente, então vou contratar uma empresa
que faça entregas para poder entregar as minhas águas, vou estabelecer um preço, ver a minha margem de lucro e prontos. Amanhã eu começo a vender águas. Certo. Compro umas 6 embalagens de água, amanhã começo a vender águas. Mas qual é a diferença entre um negócio que se mantém aqui e um negócio que explode? Certo. Um negócio que expande. É a busca por conhecimento. Eu vou estudar estratégias para que aquela água venda mais. Certo. Eu vou estudar a mentalidade do meu público-alvo para eu saber o que é que as pessoas querem, o que é que quem já está a vender água tem feito e como é que eu posso melhorar, como é que eu posso fazer mais, como é que eu posso fazer diferente. Daí eu dizer que estudar, buscar conhecimento está diretamente associado com o empreendedorismo. Certo. E o empreendedorismo assertivo é aquele que está associado ao conhecimento. Mas a busca por esse conhecimento, que de alguma forma rege a prática empreendedora, é necessariamente adquirido dentro de uma academia? Não. Eu acho que não. Acho que não, porque a experiência conta muito. Certo. E nem toda a experiência vem do mundo acadêmico. Até porque dentro da academia, vou falar mesmo de universidades e coisas equivalentes, ou instituições equivalentes, nós olhamos para o mundo com uma visão mais teórica das coisas. Por isso é que às vezes nós terminamos uma licenciatura, vamos para o mercado de trabalho e não sabemos como fazer na prática, ou até vemos que a prática é totalmente diferente daquilo que vimos no papel. Então, conhecemos vários empreendedores que, com a experiência, chegaram muito longe e muitos deles começaram sem ser numa academia e só depois é que pensaram em juntar aquilo que já tinham ao conhecimento. Então, não é somente da academia que nasce o empreendedorismo bom. Ok. Falou aqui sobre o estar em uma academia e, de alguma forma, entrar para o mercado de trabalho e não ter capacidade suficiente para agir como profissional que sabe fazer. Não seriam essas e várias outras teorias que levam os jovens a pensarem que chega a ser mais viável entrar logo para o mercado de trabalho ou começar a empreender e ter experiência prática, que normalmente é o que é mais pedido nas empresas e por aí fora, do que estar em uma academia durante 4 ou 5 anos e depois não alcançar o tão almejado objetivo? Eu acho que cada área tem a sua própria estrutura, por isso é que nós, nas diferentes cadeiras que cada curso tem, nós encontramos um plano curricular. Certo. Nós temos um conjunto de matérias que serão lecionadas e no final do dia elas têm uma finalidade. Certo. Então, eu penso que ninguém vai totalmente cru para o mercado de trabalho. E não indo totalmente cru para o mercado de trabalho, a questão é a seguinte: disse que muitos jovens preferem começar já a trabalhar para depois, ou nem sequer complementar com os estudos. Com os estudos, certo. Mas se o meu foco, por exemplo, é fazer gestão, seja para fazer gestão de uma empresa ou coisa parecida, no curso de gestão eu vou aprender técnicas ou bases que vão me ajudar a gerir. Certo. Seja gestão de empresa, gestão de recursos humanos, eu vou aprender bases relacionadas ao que eu quero fazer. Então a pessoa não irá totalmente crua para aquele ambiente. Certo. Ok, terá de complementar, mas tem toda uma base teórica que depois pode receber experiência de quem também já fez, de quem também faz, e juntar aquilo que aprendeu para poder seguir. Certo. Diferente é de tu, por exemplo, começares a gerir a tua própria empresa, imaginemos, sem conhecimento nenhum, sem experiência nenhuma e quem sabe cometer uns 10 erros, quando, se tu tivesses a base, terias cometido, por exemplo, 2 erros. Certo. Terias cometido 1 erro, terias cometido 5 erros. Então... Mas o que é que te vem à cabeça quando tu tens referências, principalmente na internet, porque agora o desenvolvimento da internet em Angola é mais notável e há esse bombardeio de informação. E quando aparece empresários como Genito Moniz e diz que, por exemplo, eu não estudei, eu larguei a universidade e hoje eu tenho X empresas, tenho o último carro de gama, tenho a casa no sítio X, e tens alguém que terminou a universidade,
fez um mestrado e não tem nada comparado a essa pessoa. O que é que tu, como jovem, principalmente angolana, pensaria? Eu sei que a nossa situação atual, falo da situação do país, nos pressiona muito. Certo. Pressiona muito e, obviamente, é tentador ver alguém como o Ginito e nós, os jovens, queremos muito estar estáveis o mais rápido possível. Certo. Então, acabamos por trazer determinadas pessoas que vão nos gerando identificação e quem sabe queremos trilhar o mesmo caminho que aquelas pessoas trilharam. Certo. Mas, vou ser honesta, discursos como o do influenciador Ginito Muniz, sem qualquer desprimor da pessoa dele, né, para mim são imprudentes. Imprudentes e até certo ponto perigosos. Porque é muito complicado tu vires a público e dizer, olha, Gamilton, não estudes. Isso não te vai levar a lado nenhum. Certo. Não faças isso porque eu vou te mostrar outras formas de vencer na vida. Ou não estudo porque isso não vai ser útil para nada. Eu estou aqui, eu estudei e eu consegui, então tu também consegues. Mas a questão é, será que o Ginito realmente está totalmente despido de conhecimento? Não está. Certo. Pode não ter passado por uma academia, mas eu tenho certeza que quem sabe bebeu de experiências de pessoas e aquelas pessoas de quem bebeu tiveram conhecimento de alguma forma. Certo. E podem ser até pessoas que tiveram conhecimento por meio de cursos profissionais relacionados à área que queriam atuar ou até mesmo na academia. Então, tu tens conhecimento de várias formas. E se no início eu disse que estudar é buscar por conhecimento, se alguém me aparecer com um discurso de não estuda porque é inútil, é a mesma coisa que me dizer, olha, não buscas por conhecimento porque é inútil. Então como é que uma pessoa sem conhecimento se vai manter? Como uma tábua rasa. Não faz sentido. E depois como é que a sociedade vai desenvolver? A sociedade é justamente feita por pessoas, ou melhor, é desenvolvida na sua maior parte por pessoas que buscaram por conhecimento, tentam aplicar na prática para que aquilo ou isso seja melhor. Mas dentre essas teorias e esses conteúdos que aparecem para a internet, aparecem também pessoas que apoiam, pessoas que vão contra. Há essa necessidade de comparação ou competição entre o público acadêmico e o público empreendedor? Eu acho que não há. Eu acho que não há. E às vezes sinto que o público empreendedor, e não estou aqui a militar contra os empreendedores, não pensem isso. Às vezes sinto que o público empreendedor, pelo menos este que adota aquela postura que falamos há pouco tempo, radicaliza um bocadinho as coisas e olha para quem não está no mesmo nível ou no mesmo lugar em que ele está como alguém que está a fazer errado. E primeiro, nós não seremos todos empreendedores. Certo. Imagina se todo mundo empreender, como é que fica? É do tipo, nós não seremos todos produtores. Para que as coisas funcionem, nós temos que ter o público que consome e o público que produz. E o público que vai intermediar. Por exemplo, se houver necessidade de intermediação, cada um tem o seu papel. Então não podemos puxar todos para esse lado, nem para o outro lado. Há que haver um equilíbrio. Daí eu achar que não faz sentido haver essa disputa entre empreendedores e académicos. E mais, nós podemos até ter académicos que ensinam a empreender, mas não empreendem. Mas não empreendem. Então eu acho que estes dois polos podem, na verdade, cooperar e não tentar ocupar o maior espaço possível. Mas por que é que achas que existe essa competição entre quem só empreende e quem só estuda? Fora os empreendedores que acham que o estudo é necessário, vou falar daqueles que acham que não é necessário. Eu acho que essa competição, para quem tem esse tipo de mentalidade, é porque ou
tentou, não deu certo, viu que o caminho é este, Certo. ou não tentou, deu certo e acha que aquilo é totalmente descartável. E é uma outra coisa que eu reprovo. Tu não podes achar que a tua verdade é É absoluta. verdade para todos. Não é a verdade absoluta. Yeah. E depois, existe um conjunto de fatores que podem fazer com que para ti dê certo e para mim não. Não, certo. Tu podes ter mais, como é que eu vou dizer? Mais apoio em termos de capital humano de outras pessoas que ajudaram a tua coisa a subir de nível. Eu posso não ter tido isso. Tu podes ter uma estratégia melhor ou já ter errado tantas vezes que já sabes que isso eu vou fazer, aquilo eu não vou fazer. Então, é um conjunto de coisas que vão fazendo com que a experiência de um empreendedor para outro seja diferente, que tu não tens como simplesmente dizer que, olha, se eu conseguir e tu não estás a conseguir, tu estás a fazer errado. Estás a fazer errado. Mas será que esses empreendedores que vão para as redes sociais e dizem que melhor empreender do que estudar, estão simplesmente a dizer que os estudos não valem de nada ou simplesmente a dizer que ao invés de entrarmos para uma universidade, por exemplo, porque a maior parte deles chega e diz que eu larguei a universidade e comecei a empreender e hoje a minha vida é esta. O que quer dizer que de alguma forma essa pessoa estudou até o nível médio. E depois começou a universidade, mas depois parou. Então, seria mais ou menos eles a dizerem que é mais fácil, antes de entrarmos para a universidade, procurarmos estabelecer bases e nos firmarmos de forma a termos essa independência financeira, a termos essa facilidade no cumprimento de pagamentos, do que entrarmos para uma universidade e depois nos frustrarmos com as expectativas que criamos. Não seria mais ou menos isso que eles estariam a tentar passar e de alguma forma foram mal interpretados pelas pessoas? Pá, eu não sei, estou chamando eles aqui para... Porque, por exemplo, nós temos exemplos de vários países, principalmente países desenvolvidos, como os Estados Unidos. Há mais pessoas bem-sucedidas que de alguma forma só terminaram o ensino médio, não foram para as universidades, começaram logo os seus negócios ou entraram para o mercado de trabalho, começaram logo pela prática e essas pessoas são pessoas que de alguma forma contribuem para o desenvolvimento do próprio país deles. E em Angola também há mais exemplos de pessoas que terminaram a universidade, se frustraram e de alguma forma não têm nada. Então, seria mais ou menos eles alertarem para que não aconteça isso com os jovens que estão na universidade, porque nós jovens, quando entramos para a universidade, já entramos com várias expectativas. Não, eu vou conhecer pessoas, não, eu vou ter links, não, quando eu terminar vou estar no sítio X, o meu salário vai ser de X a X. Então, não seria mais ou menos a perspectiva de dizer, calmem, não criem muitas expectativas porque a realidade é diferente? Eu não acho. Não acho pelos seguintes motivos. Como é que eu vou exteriorizar isto? Deixa-me lá ver. Agora perdi-me. Juro que eu estava a pensar. Ok, mas de forma clara, assim, o que é que... Ouvi-te todo este tempo e já tinha algo para responder. Certo. E agora a coisa simplesmente desapareceu. Mas pronto, eu vou dizer que as pessoas começam a fazer determinadas coisas com certas motivações. Certo. Acho errada a ideia de associar a academia a sucesso garantido. Certo. Eu vou fazer direito, vou terminar a minha licenciatura, vou passar no teste da ordem, eu vou fazer o teste para a magistratura, vou ser juíza do Tribunal Constitucional. Certo. Você é juíza do Tribunal Supremo. Você é juíza do Tribunal de Contas. Certo. Obviamente, nós temos que ter ambições. Com certeza. Mas temos que perceber que tudo é um processo. E eu acho que, do mesmo jeito que é possível ou muito fácil se frustrar com essa ideia meio fantasiada da academia, Certo. é possível se frustrar no ramo do empreendedorismo. Com certeza. É possível se frustrar no ramo do empreendedorismo. E mais, algumas pessoas começam a empreender
por conta das dificuldades financeiras. Nessas situações, eu digo que sim, acho mais viável começar primeiro a empreender, porque às vezes são pessoas que nem dinheiro para pagar a tal universidade têm, mas gostariam de estudar. Certo. Isso depende muito daquilo que é a tua motivação pessoal. Afinal de contas, o que é que tu queres fazer? Certo. Eu quero ser uma médica, tu tens de fazer uma licenciatura. Eu quero ser advogada, tens de fazer uma licenciatura em Direito. Eu quero ter a minha empresa, tu não precisas necessariamente fazer uma licenciatura. E mais, fez a comparação entre os Estados Unidos e Angola. O que é o ensino médio nos Estados Unidos e o que é o ensino médio em Angola? Quais são as oportunidades que o mercado de trabalho dos Estados Unidos oferece e quais são as oportunidades que o mercado de trabalho angolano oferece? Quais são as saídas das diversas áreas? Nós temos fora muita gente a se formar em artes, coisas que fazem por paixão. Aqui também temos. Atualmente já se fala muito mais sobre isso. Mas qual é a saída disso? Com certeza. Pode até se falar, podem ter pessoas a fazer por paixão, mas o mercado oferece as condições necessárias para que essas pessoas tenham pelo menos um processo normal. Tudo isso é muito discutível. Então, frustrar-se com a escola, a academia, ou frustrar-se com o empreendedorismo, na minha opinião, depende muito daquilo que tu queres para o futuro. Ok. Como jovem, estudante, principalmente no 4º ano agora, menos um para terminar a licenciatura, o que é que sentes que os estudos de alguma forma mudaram o teu posicionamento como pessoa e para a tua vida? Muita coisa. Como, por exemplo? Muita coisa. Primeiro, estando na escola, e vou falar mais da universidade porque sinto que é o local em que eu mais senti o que eu vou falar agora. Eu convivi com pessoas de diversas realidades. Eu tenho colegas de diversas realidades. Daquele que está lá e os pais estão a lutar para que ele esteja lá, até ao que está lá e se amanhã decidir não quero mais, ele não vem. Ele não vem e as coisas vão continuar. Vai continuar andando naquele patrão, vai continuar a vida não vai mudar. Então, estar ali e ter este contacto com pessoas de realidades tão diferentes, saber o que cada um pensa sobre o mundo e ir moldando aquilo que eu penso sobre o mundo, foi das coisas que assim eu acho mais valiosas desse agrupamento acadêmico. Obviamente, as pessoas podem ter a mesma experiência dentro da família, mas é um bocadinho mais limitado. Podem ter dentro da igreja, mas também um bocadinho mais limitado, porque na igreja as pessoas estão lá com um foco. Se tu és católico, tu vais para a igreja católica, sabes quais são os ensinamentos e tudo mais, quais são as conversas, todo mundo muito pautado pelo que é certo e prontos. Mas eu sinto que na universidade, e acho que a outra realidade que nos dá a mesma experiência é o mercado de trabalho. Certo. Na universidade tu tens essa oportunidade, ou no meio acadêmico tens essa oportunidade de conviver com inúmeras personalidades. Inúmeras educações. Certo. E isso vai contribuindo muito para como tu vais olhar para o próximo, como tu vais olhar para a vida, como tu vais olhar para a moralidade ou imoralidade, para o bem, para o mal. Então, essa é das coisas mais valiosas que eu levo de estar no meio acadêmico. As outras provavelmente são relacionadas ao meu curso, né, Direito, e pronto, acho que não... O que é que achas que meio que deveria ser uma pré-preparação antes de se entrar para a universidade? Em primeiro lugar, saber qual curso queres fazer, depois saber por que razão queres fazer. Certo. E não guardar o teu curso para ti, porque nós não somos seres para nós mesmos, nós somos para os outros. Acho que foi Aristóteles que disse que o homem é um ser social. Acho que foi Aristóteles. Se eu estiver errada, perdoem, é só perdoar. Somos todos humanos. Também aproveitem e vão consultar. Aproveitem e vão consultar. O homem é um ser social. Isso para dizer que o homem é o que é em companhia dos seus. É nessa vida coletiva, nessa partilha de interesses comuns, ou até não, mas interligados, porque uma mão lava a outra, é o que dizem, que cada um vai atingindo a sua plena realização. Então,
para pessoas que vão entrar para a universidade, o meu conselho é: saibam o que querem fazer, por que razão querem fazer e não o façam para vocês. Façam com a perspectiva de dar também aos outros, até porque aprende mais quem ensina. Então, façam com a perspectiva de dar também aos outros, porque no final do dia nenhum curso é mesmo para quem está a fazer. Se tu, por exemplo, tu vais estudar para ser advogada, para resolver o problema de quem? Meu? Não, dos outros. Certo. Amanhã o Gamirelson quer se divorciar, a mulher não quer, não estão a entrar em acordo, vão procurar o advogado para isso, para aquilo. Estou aí para resolver o teu problema. Me matei de estudar, perdi noites, mas para resolver o problema de quem? Do Gamirelson. Juízes vão resolver problemas de quem? Dos outros. Certo. Médicos não vão cuidar de si mesmos, vão cuidar de quem? Dos outros. E até empreendedores. Vão criar toda uma ideia, montar uma estrutura para colocar aquilo a funcionar, para satisfazer a necessidade de quem? Dos outros. Tudo bem, ele vai ter o lucro no final. Vai ter o lucro no final. Mas só terá o lucro se alguém aderir ao serviço dele. Então, é para os outros. Depois a preocupação vai ser: eu preciso saber como é que eu vou fazer aquelas pessoas comprarem. Mas olha só a frase: eu preciso saber como é que eu vou fazer para aquelas pessoas comprarem. É sempre para os outros. E qual seria assim a melhor forma de se escolher um curso? Porque há muita gente que se frustra, principalmente por ter escolhido um mau curso, ou por ter escolhido um mau curso em que decidiu ingressar então à universidade. Qual seria a melhor forma de escolher o curso? Simplesmente pelo gosto, porque, por exemplo, eu tive uma experiência parecida. Eu fui pelo gosto para engenharia informática. Só que, entretanto, eu não tinha... Não me frustrei. Eu dei conta que eu não tinha o que era necessário para o curso, porque não é muito pelo que gostamos, é mais pelo que sabemos fazer. Porque eu fui para a engenharia informática porque eu gostava de aparelhos eletrónicos, gostava de mexer com o computador, com o telefone, mas eu entrei para lá, para a engenharia informática, e encontro análises matemáticas, encontro matemática, encontro física, encontro química, e eu estava a sair do PUNIV. E era uma coisa difícil. Então achei que eu gostava, mas não tinha o que era necessário para o curso. Então qual seria assim a melhor forma de escolher o curso a se fazer na universidade? E a tocar justamente no ponto em que tocou. Além do gosto, é bom nós olharmos para aquilo que sabemos e não sabemos fazer. Claramente existem aquelas pessoas que, mesmo não sabendo fazer determinadas coisas, com empenho, com esforço, estão lá. Conseguem safar. Estão lá. Mas tem outras que não têm essa mesma facilidade. Então, fazer uma análise básica das tuas reais capacidades e habilidades seria uma boa opção para escolher o curso. Escolher o curso. Como é que achas que está Angola a nível de educação? Quem me traz problema? Não, aqui nós falamos de tudo de forma clara e sem filtros. Não há medo, temos advogados, você é advogada também, aspirante já à advocacia. Então, qual seria assim? Acho que foi a ministra da Educação que disse: os que estão aí para fora que se vão. Porque angolano que é angolano estaria aqui, faria as críticas aqui para que de alguma forma se mudassem as coisas. Então olha para isso como uma forma de crítica social e política também, para que de alguma forma se mudem alguns mecanismos e se melhore aqui o nosso quadro. Alright. Tal como disse inicialmente, eu não acho que o nosso sistema educacional esteja em declínio. Não acho. Eu, na verdade, olho mais para as outras forças que, de certa forma, seguram aquela pessoa que está inserida no meio acadêmico. Eu olho para os pais, eu olho para os professores, porque a estrutura está toda lá montada. As matérias estão todas lá definidas, as cadeiras também estão definidas. Então, a minha preocupação são as pessoas que intervêm diretamente. Não vou falar da ministra, porque a ministra não está na sala de aula. E a ministra também não faz, acho, assim, uma vistoria próxima, porque pelas funções até nem seria possível. Por isso é que existe um conjunto de pessoas a trabalharem com ela, que no final de todo um período vêm trazer o relatório e dizem que aqui tá bom, aí não sei o quê. E tá tudo assim.
Mas falei dos profissionais que intervêm diretamente, dos professores. Eu sou aluna, né? Eu sou aluna, sou estudante. E hoje, olhando para o meu passado, eu digo que no ensino primário, segundo ciclo, até lá para o ensino médio, obrigada, eu tive bons professores, mas podiam ser melhores. Mas isso é algo que uma criança não consegue identificar. Certo. Portanto, acredito que uma fiscalização mais rigorosa faria a diferença. Faria a diferença porque eu sinto que, primeiro, os jovens estão a se desleixar. Nem vou falar muito das crianças, mas pronto. Os jovens que estão para o ensino médio, ou que vão entrar para o ensino médio, que já estão no ensino médio, se desleixam. Certo. E nós temos uma grande tendência a esse desleixo. Sim, temos jovens brilhantes, que estudam, que levam os estudos a sério, mas tem outros que realmente não querem saber. Ok, temos esse lado. Mas temos também professores que se deixam levar pelo desleixo dos alunos. E não fazem ou não desempenham a sua função como deveria ser. Eu não posso entrar para uma sala de aula, numa universidade ou no ensino médio, e me sentir desmotivada. O meu professor deve ser a pessoa que vai me motivar. Eu vou olhar para o professor. Isso é algo que eu gosto muito lá na universidade em que eu estou, Universidade Católica de Angola. Gosto muito. Por quê? Porque os meus professores são, na sua maioria, pessoas que deram certo no ramo em que atuam. E quando tu dás certo, a forma como passas os conhecimentos aos teus alunos, que são como teus filhos, é diferente. É muito identificada, porque falas mais para a primeira pessoa. Não é isso? Sim. É diferente. Então, eu sinto que há que melhorar a forma como o conhecimento é passado. Porque tudo já está definido. Mas, se aqui não está a funcionar, temos que buscar uma outra forma para que funcione. E quanto a esse desleixo dos jovens e tudo mais, também olho para a questão dos pais. Não podemos deixar os nossos filhos à mercê dos professores. Porque eles ficam 8 horas, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 5 horas. Ficam 5 horas na escola e depois vão para casa. O trabalho tem que continuar em casa. É necessário saber o que é que esses jovens estão a consumir para que se possa atuar das mais variadas formas possível. E, obviamente, a situação econômica também nos motiva bastante. Os nossos professores, vamos ser honestos, eu não posso vir para aqui, imaginemos o Gami e eu só vem fazer o podcast periodicamente, não recebo absolutamente nada e vai estar sempre com motivação aqui. Não é possível. Então, também é uma realidade que a situação salarial do nosso país não é muito atrativa. Falo dos professores, não é muito atrativa e também pode contribuir para a forma como eles dão as suas aulas. Certo. Então, de forma resumida, eu acho que é isso. Os profissionais que atuam diretamente com os alunos, que interagem diretamente com os alunos, uma melhor fiscalização para que eles façam o que deve ser feito e motivação das diversas formas, dentre as quais a salarial. Certo, falou aqui sobre a educação, o estado da educação em Angola, e falou muito bem. Falou também que, de alguma forma, a educação ainda é preferível. O que está em questão é a forma como os nossos profissionais atuam e os meios são expostos a eles para que, de alguma forma, entrem para a sua função, como professores, como alunos, como todo o aparato que constitui a academia. Mas olhando para o que é a nossa realidade em Angola, olhando para todas as questões económicas, sociais, políticas, olhar para a instituição de forma preferível e a forma como se ensina ainda de forma preferível, quando um estudante de direito é obrigado a estudar, por exemplo, empreendedorismo, acha que é preferível ainda a educação? Acha que está a ser bem ministrada a educação em Angola? Um estudante de direito ser obrigado a estudar empreendedorismo. Por exemplo, um estudante de engenharia informática é obrigado a estudar física, matemática, análise matemática, quando o foco final é ser engenheiro informático. Bom, a constituição da grelha curricular académica em Angola não acha que de alguma forma influencia para a frustração desses estudantes? Eu
Eu acho que nada é por acaso. Uhum. E eu não me sinto com propriedades suficientes para avaliar a grelha curricular de um curso, por exemplo, como engenharia informática. Então, vou preferir acreditar, por falta de conhecimento, que se foi colocado é porque de alguma forma será necessário. Se for desnecessário, não consigo aqui agora dizer assim com certeza. Para falaria do meu curso. No teu curso, o que é que achas? Achas que a grelha curricular está bem constituída? Está tudo conforme deveria ser? Eu acho que sim. Mais uma vez porque... Direito já agora. Mais uma vez porque eu tenho professores que vivem o que ensinam na prática. E uma particularidade destes professores é justamente nos dizerem, olha, isso na prática é assim, é assim, é assim, é assim, é assim, é assim, é assim. E eu sinto que, por não conhecer os outros cursos, vou dizer que o Direito é um curso que aquilo que nós aprendemos na teoria é muito realizado na prática. Com exceção, vou retirar aqui uma parte mais histórica, né? Porque nós às vezes temos que saber a história disso, a história daquilo, porque que é assim, porque no passado faziam isso e aquilo. Parece um bocadinho cansativo, mas no final do dia, até mesmo essa parte histórica que parece cansativa contribui para a forma como tu vais olhar para esta água. Certo. Por exemplo, né? Olha, no passado eles achavam que X, Y e Z. Daí o surgimento dessa norma. Quando tu fores aplicar, mesmo até que sentires esse problema está um bocadinho diferente, a norma não se enquadra perfeitamente na realidade ou no facto, né, naquilo que aconteceu, então o que é que eu vou fazer? Tá bom, surgiu daí, por que faziam? A realidade era aquela. Quem sabe eu posso adaptar para aplicar a norma nestes e naqueles termos. Então, até mesmo essa parte histórica que parece desnecessária, acaba sendo necessária. Portanto, quanto aos outros cursos, se a grelha é esta, eu acredito que tem alguma influência positiva. Diferente é de, por exemplo, fez engenharia informática, certo? Estudar, vamos supor, eu acho que já tem até no ensino médio, já tem sim. Para quem vai fazer informática, já pode fazer o ensino médio de informática. Certo. Por que vai fazer PUNIV? Eu acredito que se fez PUNIV é porque ainda não tinha definido que no ensino superior faria engenharia informática. Eu já havia definido isso. Já. E mesmo assim foi para o PUNIV. Foi muito pela realidade que o nosso país tem, que eu tenho pais muito conservadores e que ainda valorizam muito a educação proveniente do Estado. Right. O que é? Tu fazes as inscrições em todas as academias estatais e se fores aceite, tu então começas a estudar. Quando não és aceito naquela que tem o curso que pretendias fazer ou que pensavas em que não, esse é o curso que eu quero e eu que vou seguir daqui para frente, tu és obrigado a escolher um outro porque és aceito em uma que não tem o curso que tu queres ou que tu pensaste que era o ideal para ti. Mas existem outras que têm. As que têm são privadas, por isso é que eu disse que os meus pais são os que valorizam muito o estudo estatal e para eles na época, principalmente o médio, porque estamos numa fase ainda adolescente, não temos aquela capacidade total de responsabilidade, então eles acharam que no estatal, certo, eles acharam que no estatal seria de alguma forma mais viável porque teria maior controle e de alguma forma na época eram mais rígidos a nível de ensino. E porque tinha muito histórico de pessoas de privado a brincar e por aí fora, então era mais ou menos por isso. Mas agora, acabou por falar que de alguma forma é necessário. Tocaste no ponto de que tu tens professores que atuam na área em que ensinam. E o que é que achas de, principalmente, instituições que têm professores para cursos que eles são simplesmente professores, não trabalham na área, não fazem nada relacionado à área, simplesmente como professores? Porque acho que a referência é muito importante para quem está a começar, principalmente para o ensino superior, para quem está a ingressar para o ensino superior, é muito importante ter referências de pessoas que sejam próximas, pessoas que não sejam, mas que de alguma forma nos mostrem ou que já tenham alcançado aquilo que é o nosso objetivo. Então, termos pessoas a lecionarem coisas que
de alguma forma estão intrinsecamente ligadas à sua área de atuação, É diferente. é muito diferente de ter um professor que simplesmente ensina algo que ele não usa para a vida cotidiana. Ok, sobre esta questão, eu acho que depende muito daquilo que está selecionado. Em que sentido? Se forem cadeiras realmente práticas, Certo. faz todo o sentido que esteja alguém que trabalha na área, porque até a visão é diferente e nós encontramos muita coisa no livro que na prática não é bem assim. E só te vai dizer que na prática não é assim quem faz a prática. Certo. Quem faz a prática. Então, para coisas mais práticas, mais técnicas, eu acho que devia se pautar sim para profissionais que atuam na área. Mas nem sempre é possível e não podemos descartar isso. Okay. E eu tenho um colega, já é mais velho, e no primeiro dia de aula geralmente as pessoas perguntam o que é que queres fazer, quais são as vossas aspirações e tudo mais, os vossos objetivos com esse curso. Eu quero ser advogada, quero não sei o quê, e o meu colega disse eu quero ser professor. Ou seja, ele está a aprender direito para amanhã ensinar direito. Certo. Se quer ser professor e realmente conseguir ser professor, não vai passar pela prática. Certo. Não vai passar pela prática de um advogado, de um consultor, vai passar pela prática de um juiz. Então, ele vai ter simplesmente tudo aquilo que os livros nos dizem. Certo. E é isso que ele vai passar. Mas agora, vamos matar o sonho dessa pessoa de ser professora porque ela não tem a prática? Não. Vamos lá ver. Daí eu ter dito que depende muito daquilo que vai ser passado. Por exemplo, alguém que ensina a história. Qual é a prática de alguém que ensina a história? Qual é? Não, existem várias saídas para quem faz história, principalmente para um país como o nosso que teve experiências de guerra, experiências de... Não estou a falar de saídas profissionais. Sim, as pessoas vão trabalhar, certo. Mas estou a falar do âmbito prático, porque a questão inicial foi investigação. ter pessoas, exatamente, mas vai investigar o que aconteceu no passado. Certo. Ele não estava no passado, então vai estudar o modo de vida do passado. Porque história é isso, estudar o passado. Certo. Mas quando eu digo, ou quando falamos da prática, acredito que se, por exemplo, for no ramo da engenharia, é para falar de engenheiro, de pessoa que faz aquilo na prática. Se for de direito, é para falar de um advogado que vai ao tribunal, que vai defender causas, que vai não sei o quê. Essa prática foi nesse sentido. Então, daí eu ter dito inicialmente que depende daquilo que será lecionado. Para coisas que realmente são mais práticas, para mim, é preferível que pessoas que vivem ensinem também, mas nem sempre é possível. E nós temos muitos bons académicos, pessoas que só são mesmo boas. Não só são mesmo boas a lecionar, mas são mesmo boas na questão académica, na questão teórica. E eu não acho que haja uma inibição absoluta para que essas pessoas ensinem. Tá bom, é preferível que seja alguém que tenha a prática, mas não anula totalmente que alguém que não tenha a prática também possa ensinar. Certo. Até porque, no final das contas, nós estamos a estudar, vamos adquirir todo esse conhecimento científico e tudo mais para um dia colocar na prática. E pode ser tu a passar essa prática para uma outra pessoa. Todo estudante universitário, todo aquele que entra para a universidade tem o pensamento de ascender. Nós entramos para a universidade, o foco é terminarmos a licenciatura, logo entramos no mercado de trabalho, se calhar a posterior fazer um mestrado, fazer um doutorado. Entretanto, a realidade angolana nos apresenta jovens e pessoas que terminaram todos os ciclos académicos, quer a universidade, o mestrado ou doutorado, mas depois não têm esse desenvolvimento. Então, pergunta aí, o que é que acha dessas pessoas? Ok, sobre esta situação, eu acho que as pessoas precisam perceber que a vida não termina quando a academia termina. Ou melhor, o processo não termina quando a academia termina. Certo. Então, o que define muitas vezes o sucesso de alguns acadêmicos e o insucesso de outros é a forma como estas pessoas vivem o pós-academia. O pós-academia, porque existem aqueles que desenvolvem habilidades, sabem como colocar na prática e singram. Existem os outros que terminam a academia, não sabem o que fazer, não procuram também meios de saber o que fazer e acabam por deixar a onda levar e pronto, aí sim caem na frustração e tudo mais, e tudo mais, e tudo mais. Então eu acho que
o sucesso de uns e o insucesso de outros depende muito de como vivem o processo no pós-academia. E não necessariamente que os que se ingram tenham uma fórmula, os que não se ingram não têm essa fórmula. Acho que não é muito por aí. Mas o problema estaria no pós-academia ou estaria na academia ainda, lá mais para o final, quando os professores, a universidade, não criam meios de direcionar aqueles que estão a terminar? Não seria mais ou menos esse o problema? Direcionar em que sentido? Porque, por exemplo, temos universidades que têm programas de estágio, temos universidades que abrem ou dão oportunidades a estudantes para trabalharem nas mesmas universidades. Então, o foco seria: tenho educandos na minha universidade, eles estão a terminar. Esses que estão a terminar entram para o programa de estágio. Esses que vão para o programa de estágio vão estagiar durante alguns meses. Nesses meses, eles vão colocar o que aprenderam aqui de forma teórica em prática, logo para o mercado empresarial ou para o mercado de trabalho. E com base nas suas experiências vão então conseguir se manter no mercado de trabalho ou entrar para outras áreas. Certo. Agora, quando a universidade não tem esses programas, depois o estudante termina e se vê meio que sem saídas ou sem meios para dar continuidade. A falha está no estudante ou está na universidade? Eu vou responder em duas vertentes. Não acho que esteja absolutamente nem na universidade nem no estudante. Primeiro, quanto ao estudante, não se faz uma licenciatura toda a depender ou com esperança de que a universidade te vá trazer as oportunidades. Quanto às universidades não fazem isso sozinhas. Certo. Não fazem isso sozinhas. Geralmente associam-se a outras empresas privadas ou até mesmo as universidades públicas também têm parcerias públicas e privadas. Exatamente, com empresas públicas e tudo mais. As privadas têm, na sua maioria, com privadas, né? Vamos ver uma universidade católica mesmo, por exemplo. Eu sei que há um programa lá da... Ai, meu Deus, não, não. Acho que é Deloitte ou coisa assim, em que geralmente retiram os melhores estudantes para fazer um estágio. Certo. Alguns bancos também vão tirar estudantes bons de lá, de economia e tudo mais, para fazer o estágio. Então, são oportunidades que a instituição, enquanto pessoa coletiva e em parceria com outras instituições, vai poder trazer para os estudantes, mas não é taxativo, ou pelo menos não é obrigatório. Não é obrigatório, daí o estudante não dever depender disso. Mas eu acho que para cursos mais práticos, tipo os engenheiros, os enfermeiros, que estão no ramo da medicina e tudo mais, eu acho que devia ser sim feito um esforço, não diria obrigatório, porque pelo funcionamento normal das coisas, obrigar, seria, por exemplo, o caso do Piaget. O Piaget tem a própria clínica. Certo. O Piaget tem a sua própria clínica, mas quantas universidades vão ter a sua própria clínica? Imagina que estejam mais voltadas para o ramo da saúde. Não vamos obrigar que sim, mas seria bom que fizessem sim um esforço de procurar por essas parcerias, esses convênios, para poder proporcionar essa vertente mais prática aos seus alunos. Certo. Falamos aqui muito sobre a vertente acadêmica, queremos também saber sobre a vertente de empreendedorismo. Como é que analisa o empreendedorismo angolano? A que pé estamos também? Eu acho que nós estamos bem. Acho que estamos bem porque sinto que o nosso mercado está repleto de mentes brilhantes. Primeiro ponto, acho que está repleto de mentes brilhantes. Nós temos buscado por muito conhecimento de várias realidades, e hoje também já temos, hoje não é de agora. A verdade é que agora é que se fala muito mais, principalmente com o input das redes sociais. Exatamente, temos muitas referências boas angolanas que também por conta do fluxo que a internet tem agora, já conseguem nos dar, ou já conseguimos ter acesso à experiência, aos conhecimentos dessas pessoas, assim, liga o meu telefone e Então eu acho que o empreendedorismo aqui em Angola tem pés para andar, tem mentes brilhantes, tem pessoas comprometidas, e o que mais me agrada é ver como os jovens estão muito empenhados em fazer acontecer. Por isso é que eu também, outrora, disse que
pode até começar por uma motivação meio sofrida, que é a questão da situação financeira dos jovens não ser das melhores na sua maioria, mas o objetivo é muito bom. O objetivo que eles buscam é muito bom. O motivo dói, mas o objetivo é muito bom e estão num bom caminho. E qual seria assim, a mensagem que deixarias a quem nos acompanha quanto ao tema todo que tivemos aqui a abordar, a nível de empreendedorismo, a nível da academia, para os estudantes, para os empreendedores? Qual seria a mensagem que deixas aqui para o nosso público? Bom, para vocês eu deixo a seguinte mensagem. Primeiro, nenhum polo precisa anular o outro. Certo. Empreendedores acadêmicos ou estudantes das diversas formas que nós podemos estudar, certo, podem e devem coexistir. Podem e devem partilhar experiências e também deve haver uma interajuda. Portanto, para quem empreende, continue a empreender, é ótimo, mas busque também por conhecimento e jamais pense que empreender não implica estudar. Certo. Porque já disse que estudar é buscar por conhecimento e quem empreende busca por conhecimento para conseguir fazer da sua ideia algo maior. Certo. E quanto à comunidade acadêmica, estudem com propósito, com objetivo, para que posteriormente não tenham as vossas expectativas frustradas e principalmente respeitem o processo. Respeitar o processo não é deixar a onda vos levar, mas é lidar com alguma sabedoria com os tombos que a vida vos trouxer para não ficarem no chão. Certo. Aproveita também, deixa aqui os teus beijos, abraços, contatos para quem queira entrar de alguma forma e poder conversar contigo também. Alguém que queira ter aqui algum conselho, alguma consultoria de direito. Aproveita e deixa aqui as tuas redes sociais. Eu atualmente crio conteúdos apenas para o Instagram. O meu username é @_BossWhitney ou @BossWhitney. Podem pesquisar, vão encontrar. Contactos não deixo assim, só mesmo se quiserem trabalho, podem enviar uma mensagem direta e serão reencaminhados para todo o resto do processo. Portanto, é isso. Beijinhos. Eu deixaria beijinhos para a minha mãe, para as minhas irmãs, as minhas primas também, as mães taras, para quem? Para o meu namorado, obviamente, e prontos, para todas as outras pessoas que têm, assim, que estão na minha back. E quando eu digo irmãs, estou já a colocar também os meus irmãos, não esquece. Ok, ninguém vai ficar magoado. E foi mais um episódio do nosso podcast Frequência Livre. Foi um prazer ter-te aqui connosco. Falamos de muito boa coisa e sei que o público vai estar aí aberto para aprender e com certeza muitos vão procurar também. Então já sabem que aqui nós falamos de tudo de forma clara, objetiva e sem filtro algum. Deixa o teu comentário, diz o que é que achaste da nossa entrevista, diz quem gostarias de ver aqui sentado, se tu gostarias de participar, aproveita, deixa o like, subscreve o canal, ativa o sino e também acompanha-nos em todas as plataformas digitais. Até lá, fiquem bem e já sabem que não deve haver nenhuma discussão entre quem empreende e quem só estuda. Então é isso. Obrigada.